Mas vamos lá, então, compartilhar a tela com vocês, para a gente começar a falar dos efeitos dos recursos. Bom, primeira coisa que eu quero que vocês entendam, né? Quando a gente recorre, esse recurso, ele vai surtir algum tipo de impacto, ele vai gerar algum tipo de impacto no processo em si, na própria decisão, em relação às próprias partes, tá? E às vezes em relação ao mundo externo. Esses impactos a gente vai falar que são efeitos, ou seja, que tipo de impacto ele vai causar quando ele for interposto, que tipo de impacto ele vai causar enquanto ele não é decidido. Será que é possível, né, a gente permitir que, ainda que ele não gere um impacto na hora que eu interponho, que ele gere esse impacto depois? Então, o que eu quero que vocês entendam como efeito é exatamente o impacto que vai causar, né? O que ele vai acarretar quando eu utilizá-lo. É isso que eu quero que vocês tenham em mente. Quando a gente fala de efeitos, a gente está falando do que vai acarretar aquele recurso no contexto do processo, tá? E aí a gente tem alguns efeitos que são descritos na própria lei e outros que são trazidos pela doutrina, tá? A doutrina traz muito mais efeitos. Na lei, quais são os efeitos que a gente vai encontrar basicamente? O impeditivo, o suspensivo e o devolutivo. São os efeitos que a gente vai encontrar na lei, tá? O devolutivo nem vai estar escrito na lei na verdade. Por que não vai estar escrito na lei na verdade? Porque tanto o devolutivo quanto o impeditivo são efeitos que são gerados automaticamente em todos os recursos. Todos os recursos possuem esses dois efeitos, tanto o impeditivo quanto o devolutivo. O que isso quer dizer? Imagina, eu tenho um processo, né, determinado processo, que foi decidido. Por que ele foi decidido? Porque eu levei uma determinada matéria para ser conhecida pelo Estado. Então, o Estado conheceu, através lá do seu órgão competente, e ele decidiu. Conheceu, exauriu o conhecimento dele, analisando as provas, né, permitiu o contraditório, ou seja, que todo aquele procedimento que vocês viram lá em processo de conhecimento, então o procedimento caminhou, ele foi exaurindo o conhecimento até ele decidir. Então, isso quer dizer o quê? Que você pegou a matéria e levou para o conhecimento do Estado. E aí, quando ele decide, e você não concorda com aquela decisão, implica dizer que você vai querer, quando você recorre, que o Estado reveja aquela decisão. Concorda? Olha, eu trouxe essa matéria, foi vista, foi decidida, mas eu não concordei, então eu quero que reveja isso aqui. Então, sempre que a gente pede para reapreciar uma matéria que o Estado já apreciou, significa dizer que eu estou devolvendo aquela matéria. Estou devolvendo o tema apreciado para ser reapreciado, tá? Então, a gente fala que o recurso, ele opera o efeito devolutivo, por quê? Porque ele remete a matéria, ele devolve a matéria, tá? Para ser reapreciado, para ser analisada novamente, no tocante àquela decisão. Então, todo e qualquer recurso, quando ele é utilizado, a intenção dele é o quê? É fazer com que aquela questão seja reapreciada, seja reanalisada. Então, todos os recursos vão produzir os efeitos, o efeito devolutivo. O efeito devolutivo é operado por todos os recursos, tá? Embargo de declaração, agravo interno, agravo de instrumento, agravo em RE e RESP, apelação, recurso ordinário constitucional, recurso especial, recurso extraordinário, embargo de divergência, todo e qualquer recurso vai operar o efeito devolutivo. Da mesma forma, que quando eu estou recorrendo, significa que o processo está em movimento. E se o processo está em movimento, ele não vai chegar na linha, ele não está perto da linha, né, de chegada final. Isso quer dizer que ele não é alcançado pela autoridade da coisa julgada. Por quê? Porque a coisa julgada, como foi visto também lá atrás em processo de conhecimento, a coisa julgada ela ocorre ou porque você utilizou todos os recursos ou porque você não recorreu. E aí o processo, né, para ali, a decisão foi proferida. Você não recorreu, significa que você concordou com aquela decisão.
Se você concordou com aquela decisão, vai ter o trânsito em julgado e aí o alcance da autoridade da coisa julgada naquele caso concreto. Agora, você não concorda com aquela decisão e você recorre, significa que você está mantendo o processo vivo, mantendo o processo em andamento. E aí, nesse sentido, né, o processo estando em andamento, o recurso faz com que fique, com que a coisa julgada ela não chegue, ela não se aproxime. Por isso, a gente vai falar que o recurso ele também produz o efeito impeditivo, porque ele impede a formação da coisa julgada. Tá? É igual quando você quer pensar em efeito impeditivo, pensa no seguinte, imagina aquela maratona, né, que o cara está correndo, quase morrendo, aí vem alguém dar um copo d'água e ele se restabelece, continua correndo, e aí ele está quase morrendo e alguém vem dar um copo d'água e dá uma banada nele e ele continua correndo. É mais ou menos isso, né? A decisão veio, e aí quando parecia que estava todo mundo satisfeito, você foi e recorreu, então você não deixa o processo acabar, né? O processo findar, porque se o processo para, né, aguardando uma manifestação sua, e você se comporta de maneira contrária, significa que você aceita. Se você aceita, ocorre o trânsito em julgado. Certificando o trânsito em julgado, vem a autoridade da coisa julgada e aquela questão ali não pode mais ser discutida, tá? Então, esses dois efeitos, eles são operados em todos os recursos. Tanto o efeito impeditivo, quanto o efeito devolutivo. Até aqui, alguma dúvida? Nenhuma? Tranquilo? Então, vamos seguir. Um terceiro princípio, um terceiro efeito, e esse vai estar descrito na lei, porque nem todos os recursos vão operar automaticamente esse efeito, é o efeito suspensivo. E o efeito suspensivo, ele vai operar de duas formas. Eu tenho duas espécies de efeito suspensivo. Anotem. O efeito suspensivo op legis e o efeito suspensivo op iudicis. Efeito suspensivo op legis e efeito suspensivo op iudicis. O que isso significa? Op legis significa que o efeito suspensivo existe por força de lei e op iudicis significa que o efeito suspensivo existe por determinação do julgador, tá? Então, num caso, a lei diz que aquele recurso vai operar o efeito suspensivo e no outro caso, quem vai determinar que se opere o efeito suspensivo é o próprio julgador que vai analisar, que vai exercer o juízo de admissibilidade. Tá ok? A única diferença é que, em determinado caso, já vai ser gerado automaticamente, porque a lei já diz que ele tem, e no outro caso vai ter que ser analisado se os requisitos para a atribuição desse efeito existem ou não. Tá? E o que quer dizer o efeito suspensivo? O efeito suspensivo diz o seguinte: se uma determinada decisão é proferida, significa dizer que ela tem que, né, operar, funcionar, se tornar eficaz no mundo dos fatos. Porque o processo em si é papel. Então, enquanto é papel, ali tudo é muito bonito. Mas quando você vai buscar uma decisão, você quer que aquela decisão ela se concretize no mundo dos fatos, certo? Pegando um exemplo da Simone, semana passada a Simone comentou que tinha feito um relatório, né, perfeito, bem desenvolvido, etc. e tal. Quando você constrói isso, né, qual é a ideia? Que esse teu relatório, né, que você fez, ele causa um impacto no mundo dos fatos, no mundo de verdade, no mundo real. Porque enquanto está no papel está muito bonito. Mas qual é o impacto que isso vai causar no mundo real? Todo aquele desenvolvimento foi feito para que gere uma ação, certo? E aí, a mesma coisa com uma decisão. Quando você vai para o judiciário levar uma matéria para que ele conheça e decida, o que você quer é que aquela decisão ela seja concretizada no mundo real, no mundo dos fatos. Só que, em alguns casos, essa decisão, por força do recurso, que significa dizer que aquela decisão vai ser revista, né, vai ser reapreciada, esse teor decisório, ele não vai se concretizar no mundo dos fatos. Por quê? Porque esse recurso vai fazer com que aquela decisão fique suspensa até que ele seja julgado. Isso é o efeito suspensivo. O efeito suspensivo do recurso, ele vai suspender a eficácia da decisão
até que aquele recurso seja julgado. Essa é a ideia. E aí, determinados recursos, eles possuem esse efeito automaticamente. Por exemplo, a apelação. A apelação é um recurso que ela tem o efeito suspensivo op legis. A lei determina que a apelação, né, ela suspende a eficácia da sentença. Por esse motivo, quando uma sentença é proferida, ela não pode ser satisfeita, ela não pode concretizar o direito no mundo dos fatos até que decorra o prazo da apelação. Por quê? Porque no momento em que ela é proferida e que inicia o prazo da apelação, ela já está sob o efeito do recurso de apelação, que é o efeito suspensivo. Entenderam? Então, ela não pode operar na prática, né, o seu conteúdo. Ela não pode concretizar aquele direito que está ali estabelecido naquela sentença. Por quê? Porque o recurso de apelação dá uma segurada na eficácia dela. Essa é a ideia. E o que significa suspender a eficácia? Significa dizer que eu não posso executar, satisfazer aquele direito que está ali descrito. Isso é que significa o efeito suspensivo. Se, porventura, eu tenho uma decisão que o recurso não tenha esse efeito suspensivo automático, implica dizer que eu posso executar aquele teor decisório. Por esse motivo, é que, às vezes, ao executar aquele teor decisório, em executando, isso pode me causar uma lesão grave. Até porque o que eu estou buscando, o que eu vou buscar com o meu recurso, traz uma grande probabilidade de se reverter aquele conteúdo decisório. E aí, nesse caso, eu vou recorrer, e o meu recurso não tem efeito suspensivo automático, que é o op legis. Eu recorro e viro para aquele que vai fazer o juízo de admissibilidade, que é o julgador, nesse caso, que a gente já viu que é o relator em sede de segundo grau, e mostro para ele o seguinte: olha, excelência, eu quero requerer que seja atribuído o efeito suspensivo nesse recurso. Por quê? Porque se essa decisão produzir os efeitos no mundo dos fatos, vai me acarretar um dano grave e de difícil ou incerta reparação. E mais que isso, se você analisar os argumentos do meu recurso, você vai verificar que há grande probabilidade de eu sair vencedora no recurso. Então, faz o seguinte: enquanto o recurso não é julgado, atribui o efeito suspensivo a esse recurso para que aquela decisão tenha sua eficácia suspensa. Essa é a diferença do efeito suspensivo op legis e op iudice. O op legis, a lei automaticamente, né, determina que incide sobre o recurso. O op iudice, eu preciso demonstrar a existência de alguns requisitos, como a possibilidade de lesão grave, difícil ou incerta reparação, e a probabilidade, né, do provimento do meu recurso para que seja atribuído ao meu recurso o efeito suspensivo. Imagina a seguinte hipótese. Eu dei o exemplo da apelação, que é automático. Imagina a seguinte hipótese. O camarada, ele ajuizou uma demanda, né? E pediu uma tutela antecipada, determinando que a SEG religue o gás na casa dele que está desligado. Ele mostra as contas pagas, etc. e tal, então ele religa. E aí, o que o magistrado faz? O magistrado concede a tutela para ele e determina a SEG que religue o gás. SEG não, Naturgy, né? Naturege, alguma coisa assim, mudou o nome, eu esqueci. Eu só falo SEG, mas já mudou o nome. Então, o magistrado concede a tutela antecipada para a pessoa. E, concedida, ele cita e intima a SEG para quê? Para que cumpra com a tutela proferida, né? Determinando a religação do gás. O que a SEG faz? O recurso cabível aqui, em face de uma tutela antecipada, é o agravo do instrumento. E o agravo do instrumento não tem efeito suspensivo op legis. O efeito suspensivo dele não é automático. Mas perceba, quando a gente fala de vazamento de gás, dependendo do contexto, né, principalmente se tiverem mais casas onde se passa aquela mesma tubulação, não há como identificar onde é o vazamento. Se é na casa 1, 2 ou 3. Não há. Como é que você sana o vazamento de gás numa situação dessa? Eles jogam um produto dentro da tubulação
E esse produto vai correndo, 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 até encontrar onde está o vazamento. Quando ele encontra, ele adere e aí tampa aquele local onde tinha o vazamento. Essa é mais ou menos a ideia de você suprir um vazamento de gás. E aí perguntou vocês, se a SEG abrir a tubulação, isso pode acarretar um problema mais grave? O que vocês acham? Exatamente, Regina. Pode, né? E aí, o que a SEG faz? Já que ela vai discutir isso no recurso dela. Ela mostra para o magistrado o seguinte, olha só, eu quero que você atribua o efeito suspensivo ao meu agravo de instrumento para suspender a eficácia dessa decisão interlocutória que concedeu a tutela antecipada. Por quê? Porque há um risco de dano grave de difícil e incerta reparação. Porque como a gente não tem como identificar o vazamento, isso pode acarretar, inclusive, uma explosão. E quando você lê os meus argumentos, você vai entender que é exatamente por esse motivo que ela está sem gás. Porque se a gente não conseguir fazer esse serviço na tubulação inteira, eu não tenho como detectar o vazamento. Aí pergunto eu para os senhores, será que efetivamente o magistrado vai manter a possibilidade dessa tutela antecipada produzir efeitos, ou ele vai suspender os efeitos dela até analisar direito a situação? Pois é. Então, perceberam? O recurso em si não tinha efeito suspensivo, op legis. A lei não determina que se aplica o efeito suspensivo automático no agravo de instrumento. Mas, em virtude de uma situação que possa acarretar lesão grave de difícil reparação e demonstre a probabilidade de provimento do recurso, o julgador, ao exercer o juízo de admissibilidade, poderá atribuir efeito suspensivo. E aí a gente vê, lembra quando a gente falou de ordem dos processos nos tribunais? Que eu falei, aí o relator vai decidir tutela, se for o caso, vai atribuir efeito suspensivo, se for o caso? Pois é aqui que ele atribui o efeito suspensivo. Ficou claro isso para vocês?